estamos gravando a aula. Que tela compartilhada, qualquer coisa, se não estiver aparecendo para vocês ou se estiver sem áudio, por favor, me avisem. Então, a temática de hoje da nossa aula, a gente segue na análise do processo de indexação. E hoje, mais especificamente, a gente vai tratar desse processo, etapas, a gente pode chamar de elaboração dos resumos, da avaliação, de que forma a gente pode concluir essa etapa. Dentro desse tópico do resumo, a gente subdividiu a aula a partir desses tópicos, que são, a gente tentou trazer alguns conceitos históricos e objetivos relacionados à elaboração dos resumos. Também pautamos a questão das características e critérios, né, que tipo de características uns resumos podem ou devem ter. E, por fim, alguns elementos que podem auxiliar na redação do resumo, né? Como que a gente redige um resumo mais adequado para a indexação, para essa tarefa de recuperação da informação. Então, falando do primeiro tópico, especificamente, o que trata, o que objetivamente define um resumo? Aí nós temos essas três definições aqui, que apresentam algumas características em comum. O Holmes vai falar que o resumo é um texto, que é uma forma reduzida do original, né? E ele contém as suas principais características. As principais características aqui no caso do texto original. O Molina fala que resumo é uma sofisticada tarefa de redução informativa, de condensação da informação, difícil e completa reconstrução textual em modelo reduzido. Então, quando se trabalha essa reconstrução textual, a gente está criando um novo documento, a gente está criando uma nova representação daquele documento que a gente está analisando originalmente. E essa representação, ela conserva a informação substancial, aquela que realmente caracteriza o documento de maneira mais fidedigna, e não necessariamente ele vai ter a mesma extensão, né, ou estrutura do documento original. Isso pela definição de Molina. E Lakatos também traz uma definição em que ele fala, aí ele já está justamente trazendo para o universo documentário, né? Ele fala que o resumo documentário é uma apresentação concisa e frequentemente seletiva, lembrando aquela questão da seletividade que a gente tratou nas aulas anteriores, frequentemente seletiva do texto, destacando-se os elementos de maior interesse e importância. Novamente aqui, conceitos que a gente já trabalhou em relação a essa questão da relevância para o usuário, né? O que é de interesse para o usuário no ato da recuperação. Isto é, as principais ideias do autor da obra, permitindo a quem lê o resolver sobre a conveniência ou não de consultar outro texto. Outra questão importante aqui também, que as definições anteriores não trazem, é essa questão de o resumo ser um instrumento de auxílio na decisão sobre consulta ou não da obra completa. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está tratando de resumos de artigos científicos e quando a gente vai trabalhar no processo de levantamento de literatura, por exemplo, de revisão bibliográfica de um determinado tema. Você faz uma busca de artigos em uma determinada base de dados, você recupera lá um número N de resultados, digamos 250 artigos, e esses artigos, de acordo com os termos que você utilizou de busca, com as expressões de busca que você utilizou, podem ser considerados relevantes, né? Podem ser precisos em termos de recuperação. Por outro lado, você quer uma precisão ainda maior para aperfeiçoar essa tarefa de análise, né, da literatura ou de revisão, né, da literatura, e com isso você tem que ler alguns determinados documentos no todo, e o que vai te ajudar a decidir sobre essa seleção ou não de quais documentos ler é justamente o resumo, acompanhado do título e das palavras-chave. Então, geralmente as bases de pesquisa retornam esses descritores, né, acompanhados,
e você, a partir deles, pode fazer uma leitura e decidir ou não sobre o aprofundamento ou não em determinadas obras. Em termos históricos, a gente abordou aqui alguns exemplos de usos de aplicações de resumos ao longo da história, né, de maneira mais ou menos aqui linear ao longo do tempo. Então, tem o exemplo de uso pela civilização sumérica como uma forma de preservar, preservar os documentos principais da deterioração. Então, você, em determinados documentos, você apresenta, eles conservavam o conteúdo sem necessidade de mexer naquele documento, né? Porque quanto mais você mexe nele, quanto mais você manipula, enfim, você gera mais atrito físico, né? E no caso, abre espaço para uma deterioração. E aí os resumos eram uma marca que você deixava na parte externa, né? Não armazenada do documento, para permitir que você justamente fizesse uma leitura rápida e decidisse ou não no acesso quanto àquele documento. Outro exemplo aqui de uso pelos egípcios para facilitar o acesso, né, muito coerente com o uso corrente que a gente pratica. Os gregos já utilizavam para facilitar o manejo dos documentos armazenados, quando acervos muito grandes, né? Então, a partir do resumo, você sabe como classificar, manejar de maneira mais ágil. Também uso no âmbito das igrejas como forma de anotar, de ampliar anotações relacionadas a determinados manuscritos, né, em relação a acontecimentos relacionados àqueles documentos, justamente. São informações, são acréscimos de informações, né, relacionadas aos documentos. Também usos no âmbito de cortes, né, de monarquias, como forma de passar informação condensada para os dirigentes máximos, né, dessas monarquias. Uso no contexto de universidades e imprensas na pré-renascimento, né, como forma até então de fazer transitar a informação científica, no momento em que a ciência se torna uma atividade mais recorrente, né? Ela se torna passa a ser realizada num volume cada vez maior, então você precisa difundir de maneira mais ágil e mais rápida a informação científica. E isso se torna ainda mais fácil após após a invenção da imprensa, e os resumos passam a ser esse objeto que, junto com a imprensa, vão agilizar a circulação de conhecimentos. E aí permitiu justamente viabilizou o surgimento de um dos primeiros periódicos, o Journal of Savants, junto com o Philosophical Transactions da Royal Society. Foram os dois primeiros periódicos lá na época de 1665, no ano de 1665, em meses diferentes. Foi uma diferença de meses que esses periódicos surgiram. E o Journal of Savants, ele tinha essa característica de que ele já apresentava uma espécie de, praticamente na forma de anais, né? Então, existiam reuniões dos savants, que eram como se identificavam os pesquisadores, os cientistas daquela época, os sábios, né? A gente pode traduzir de maneira grosseira. Eles se reuniam, faziam essas reuniões, espécies de assembleias, e nessas assembleias eles relatavam as últimas descobertas científicas relacionadas a determinados temas, tanto dos próprios participantes da assembleia, quanto daqueles que eles tomavam conhecimento por outras formas, né? Eram relatos medianos. E o periódico Journal of Savants, ele tomou essa característica dessas reuniões, e as discussões que eram realizadas nesse tipo de reuniões passavam a ser registradas na forma desse periódico, né, e poderiam circular para pessoas que não tinham condições de participar dessas reuniões presencialmente. Então, isso
reflete muito a característica atual dos periódicos, né? Atualmente você tem justamente as reuniões, os congressos, onde são apresentados os primeiros resultados de pesquisas científicas, e a gente tem, inclusive, os anais que fazem circular os resultados dessas discussões, e mais à frente, depois de capturar comentários, capturar contribuições da comunidade científica por vias informais, né, seja por conversa, por via oral, enfim, por comunicação informal, os pesquisadores aperfeiçoam os resultados da pesquisa e publicam os artigos que teriam uma versão finalística, né, a versão mais compilada possível, e eles vão circular por meio de artigos de periódicos. Então, e os próprios periódicos, os próprios artigos, perdão, também possuem resumos, uma vez que eles são gerados em volumes muito grandes, e os resumos ajudam nessa visibilização dos resultados de pesquisa. E justamente foram surgindo as próprias revistas de resumos, né, os chamados abstracts, que eram grandes compilações, né, livros bastante espessos, com resumos de uma determinada, de todos os artigos publicados em uma determinada área do conhecimento. Então, eles condensavam, por exemplo, foram publicados no ano de 2017, de 1917, 1.050 artigos da área de medicina. E aqui, esse livro de abstracts vai trazer todos os resumos, títulos e palavras-chave, principais elementos de indexação de todos esses artigos. E era basicamente isso que circulava entre os pesquisadores, nas épocas mais remotas, né, antes da gente ter informação em bases de dados eletrônicas. E eles consultavam, então, esses resumos todos, que eram desses artigos todos que eram publicados, e aí, a partir dos resumos, eles decidiam se buscariam ou não esses artigos nas bibliotecas, ou se comprariam, né, passariam a assinar, compravam um exemplar de determinada revista que tinha aqueles artigos de interesse. Isso realmente, quando um artigo é importante para uma determinada pesquisa. E eles surgiam justamente espelhando as áreas mais especializadas, né, as áreas específicas do conhecimento. Tanto que as bases de dados, depois que foram surgindo em meio eletrônico, refletiam muito essas publicações impressas, né, de resumos. Você tinha abstracts das áreas de agrárias, abstracts das áreas médicas, abstracts das áreas biológicas, da física, enfim. Essas áreas que possuem talvez até hoje um volume maior de publicação de artigos e requeriam, demandavam muito esses instrumentos de mediação, de facilitação da recuperação da informação. Quais são propriamente os objetivos de um resumo? O que a gente espera alcançar quando da elaboração de um resumo? O principal objetivo seria auxiliar o usuário a decidir sobre a recuperação ou não de um determinado documento, como a gente já comentou. Essa talvez seria o principal, né? O foco, a intenção principal está focada justamente no usuário e na sua decisão quanto ao acesso ou a leitura ou não de um determinado documento que está sendo resumido por um determinado resumo. E outro objetivo possível é o auxílio no levantamento bibliográfico, né, como eu já comentei, vai ser um instrumento a mais que possibilitará a recuperação ou não de um determinado documento, de um determinado artigo, livro, enfim, o que ele tiver resumido. Outra forma, outro possível objetivo é a atualização dos conhecimentos, e aí tem muito a ver com essa questão das publicações na forma de abstracts, né, que eu mencionei um pouco antes, que você pode se atualizar anualmente, a partir de uma publicação anual de abstracts, né, você pode, se for uma área que é mais dinâmica, em que você precisa consultar com maior frequência as publicações, as novas descobertas que saem em relação àquele tema, essa atualização vai ocorrer com uma frequência menor, vai ser semanal, mensal, enfim.
mas essa é uma das funções, um dos objetivos do resumo. Também ele objetiva a busca ou recuperação por meio dos sistemas computacionais que indexam, que permitem a busca a partir de resumos, né, que viabilizam esse tipo de busca, e a facilitação da condensação, pois ele justamente é uma das formas de se condensar, de representar a matéria condensável de um determinado documento, assim como os descritores ou o próprio título. E na sequência a gente vai falar um pouquinho de algumas características e critérios ou não para a definição de resumos. O Holmes, ele aponta as seguintes características. Ele fala que o resumo ele deve estar focado na recuperação, né? Ele tem que ter esse foco na recuperação, o que significa que após ler um texto original, o resumidor ele pode lembrar de algumas ideias apenas pela leitura do resumo. Então, eu fiz a leitura do texto original. Se eu fizer uma leitura do resumo, ele tem que remeter a todas aquelas ideias que eu vi no texto quando da leitura nele no todo. Outra característica também é a questão da acessibilidade, de forma que o resumo é um texto coerente e deve ser acessível a qualquer pessoa, não necessariamente a um leitor da área daquele resumo específico. Então, se eu sou um autor, se eu sou, por exemplo, um pesquisador da área de ciência e informação, mas eu estou lendo resumos da área da física, eu tenho que entender, a partir daqueles resumos, do que tratam aqueles documentos. Ele não pode ser tão complexo a ponto de tão específico ou tão relacionado à área a ponto de prejudicar a leitura, né, por qualquer pessoa de outra área, mas ele também não pode ser tão genérico a ponto de prejudicar a recuperação por meio esse critério da especificidade, né, e da exaustividade, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, o resumo deve encontrar um balanço entre a total fidedignidade ao documento, e também não pode ser tão específico a ponto de ser incompreensível por pessoas de outras áreas. E outra característica que o Holmes traz é essa questão da naturalidade, que ele define como o ato de resumir uma característica comum de qualquer atividade que envolva a compreensão e a transferência do entendimento. Então, deve ser encarado como uma atividade natural, né? Ele pode ser feito tanto por profissionais focados na indexação, né, os resumidores, ou bibliotecários, enfim, que estão mais focados nessa tarefa, quanto os próprios autores dos documentos, né? Enfim, a pessoa que leu aquele documento, compreendeu e é capaz de transferir aquele entendimento, de repassar aquela representação que ela absorveu de um determinado documento. Outra característica que os resumos se baseiam no documento original e permitem representar as principais características de organização daquele documento. O resumidor, em geral, ele não acrescenta informação ao resumo, informações que não estejam no texto original. Isso pode variar, né? Se a gente estiver tratando de um resumo crítico, você vai ter um acréscimo, né, justamente da parte crítica da informação. Você vai ter uma série de critérios de julgamento ali da pessoa que está fazendo aquela crítica, né, que está expressando uma crítica por meio do resumo. Mas como os resumos críticos são pouco comuns, né, a gente não costuma utilizar ou não vê tanto a utilização desse tipo de resumo, então a gente foca nos resumos indicativos ou informativos, que realmente, nesse caso, não se acrescenta informação. Ele tem que ser fidedigno ao texto original. E como a gente já repetiu, já falou nos slides anteriores, o resumo ele é completamente autônomo. Ele é um novo documento
que sintetiza aquele documento original. Ele tem que fazer tanto sentido quanto o próprio texto completo que foi resumido. Alguns critérios que podem ser aplicados para a redação dos resumos. Entre eles estão a objetividade, que se um resumo não for objetivo, ele pode ser encarado como um resumo de qualidade inferior, né? Se ele não tiver essa característica de fidedignidade em relação ao texto original, ele pode ser classificado como inferior, principalmente em se tratando de resumos informativos. Ele deve ser breve e preciso, né? A gente já vai ver algumas características de redação que traduzem bastante, que expressam bastante isso. E de forma que você deve escolher muito bem as palavras que sejam as mais coesas, né? Que sejam as mais representativas possível e tragam uma carga significativa de informação para você não precisar recorrer a outros termos ou a combinação de termos. Outra característica é a pertinência, que está ligada à objetividade também, né? Ele está estritamente relacionado ao conteúdo, à mensagem contida no texto. Clareza e coerência, que tem a ver com a questão da brevidade também. A profundidade, que pode variar em níveis de descrição, né? Você pode trazer uma descrição mais detalhada, e aí vai variar com a finalidade da recuperação da informação, justamente a questão da extensão, né, que a gente já discutiu em aulas anteriores. Se você quiser ampliar a extensão, nesse caso você trabalha com a profundidade, no caso dos resumos. E ele deve trazer consistência linguística. Então, se você define uma política de indexação para a sua unidade de informação, para a sua biblioteca, ela deve trazer essa característica da consistência linguística para todos os resumos que você for desenvolver, de todas as obras da sua unidade. Então, é importante descrever, né, documentar também essas regras morfológicas e sintáticas a serem seguidas na elaboração dos resumos, a serem apresentados como critérios e que posteriormente podem ser usadas em tarefas de avaliação também da indexação. E como que a gente redige? Existem orientações adequadas e tal para a redação dos resumos? Sim, existem algumas e a gente vai ver aqui de maneira condensada. Existe essa possibilidade de organização dos resumos a partir de uma estrutura, né? E uma forma é a divisão a partir desses dois grandes conjuntos, que a estrutura, o primeiro conjunto refere-se a uma estrutura básica, que vai apresentar uma introdução que contenha a informação essencial, né, do resumo, um núcleo central e uma conclusão. Essa talvez seria a forma, a estrutura mais elementar do resumo, né? A partir desses três elementos: introdução do tema essencial, né, da informação essencial daquele documento, núcleo central e as conclusões do documento como um todo. E também existe essa possibilidade de uma estrutura orientada aos resultados, em que você vai priorizar os resultados, e aí a gente está tratando especificamente de documentos derivados de investigação científica, mais especificamente artigos científicos, né, em que são apresentados resultados de pesquisa, e aí os resumos orientados a resultados, a partir desses documentos, vão trazer como primeira informação os resultados que aqueles documentos estão relatando, os resultados de pesquisa que aqueles documentos estão relatando. Então, seriam resumos que, para a gente citar como exemplo, resumos que, numa determinada área do conhecimento, na biologia, descobriu-se que determinada vacina contra a Covid-19 tem determinado percentual de eficácia. Essa seria a primeira frase, a primeira sentença
que apareceria no resumo. Este artigo relata que 90% de eficácia em relação ao medicamento tal. E aí, a partir da sequência, você poderia relatar outras informações relacionadas àquele estudo, que seria, por exemplo, a metodologia aplicada para você chegar àqueles resultados, os estudos anteriores relacionados, enfim. Essa é uma forma de estruturação. E aqui, talvez a mais utilizada, a mais recorrente, é aquela que espelha a estrutura de um artigo científico mais ou menos padronizado, né? Que também reflete a estrutura proposta pela NBR 6028, sobre a qual vocês já viram um pouquinho nas aulas anteriores com a professora Fernanda. Ela já explicou para vocês essa definição trazida pela norma 6028, os principais tipos também, né, de resumos que a norma descreve. E essa norma traz esse exemplo de resumo estruturado ou modular, que o Lancaster chama, né? Ele trabalha com módulos específicos. Então, você tem um módulo contextualização ou introdução, você tem um módulo de temática, né, ou que vai tratar do objeto de estudo que aquele documento está tratando, os objetivos específicos, né, daquele estudo, qual a finalidade, quem são os destinatários daquele documento, qual a contribuição pretendida com o estudo relatado naquele artigo, naquele documento, quais os procedimentos metodológicos utilizados, como, quando e onde essa pesquisa foi realizada, quais foram as teorias utilizadas, quais foram os métodos, qual o campo específico de estudo, quem foram os sujeitos, se foi um estudo bibliográfico ou documental, que caracteriza o corpus utilizado para essa pesquisa. E, na sequência, são apresentados os resultados, né? O que de novo foi descoberto, quais são as descobertas a partir desse estudo. E qual a contribuição para a área, né, a partir desse estudo, contribuição efetiva. E, por fim, as conclusões sintetizam a interpretação dos autores a partir daqueles resultados, né. Então, diferentes leitores com diferentes backgrounds, com diferentes contextos, podem apresentar interpretações diferentes, mas é importante que os autores, propriamente do documento, também relatem as suas interpretações, porque isso vai refletir justamente a intenção original do estudo, né? Eles partiram se eles tinham uma determinada hipótese, um determinado objetivo de estudo inicial, as interpretações, né, as conclusões finais, vão refletir ou estarão afetas àqueles objetivos, aquelas hipóteses iniciais. E o resumo ele deve espelhar, né? Ele deve buscar o analisador, né? O analista, o resumidor, ele precisa observar também no resumo se essas interpretações, se essas conclusões, elas refletem os objetivos iniciais, e deve procurar pautar essas conclusões no resumo, para que isso fique evidente para quem fizer a leitura, né? E a leitura posterior, e queira decidir ou não sobre a leitura do texto completo. E aí eu procurei trazer aqui alguns exemplos de algumas revistas da nossa área que apresentam os resumos dessa forma estruturada ou modular, né, como o Lancaster chama. Temos o exemplo aqui da revista Encontros Bíblia, da Informação e Informação, e da revista A2Z, Novas Práticas, Informação e Conhecimento. Todas elas utilizam mais ou menos os mesmos elementos, os mesmos módulos, os mesmos elementos estruturantes, né, do resumo, que são objetivo do estudo, dos artigos sendo resumidos, né. Esse aqui não tem objetivos, ele tem provavelmente os objetivos contidos aqui na introdução, né, que os outros também trazem. Os métodos utilizados por aqueles artigos ou estudos, os resultados, as conclusões também estão presentes.
em todas essas estruturas aqui, aqui também. E aí uma característica muito interessante, só da leitura superficial que a gente pode fazer aqui, é que essa estruturação, essa modulação, ela facilita uma economia de termos. Então, na medida que você indica que isso aqui é introdução, isso aqui é objetivo, você não precisa, você economiza algumas palavras, você não precisa dizer o objetivo desse estudo é apresentar, não, você já entra direto com apresenta a evolução, né? Você já sabe que ali naquela sentença, numa determinada sentença, você está lidando com o objetivo, com o método, com os resultados. Você está focando especificamente esse contexto, essa passagem do texto, do principal. Bom, e aí existem algumas recomendações em termos morfológicos, né, linguísticos, para elaboração dessas sentenças, que a gente vai ver em seguida. As regras de estilo, né, para a elaboração do resumo. Uma das principais regras é que o resumo ele deve começar, a primeira frase de início deve ser uma frase tópica, e ela representa uma declaração central do principal tema daquele documento. Então, essa introdução que a gente está vendo aqui, o objetivo, ele já deve traduzir justamente todo o tema principal de documento sendo resumido. Esse tópico ele deve ser curto e redigido num único parágrafo, ou numa única frase, numa única sentença. E o resumo, como um todo, ele também deve ser curto e ocupar apenas um parágrafo. Você não pode ter divisões de parágrafo para representar um resumo. Ele deve ser um bloco único de texto. O resumo, como um todo, ele deve ser composto de frases coerentes e estruturadas, mantendo-se verbos, conectivos e complementos. Os próprios verbos vão funcionar como conectivos, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Constatou-se, a partir desse verbo, ele já funciona como conectivo, né? Ele já diz que, a partir da leitura dele, a gente já sabe que ele vai tratar, a partir de então, dos resultados, né, do estudo. Os verbos devem ser empregados preferencialmente na voz ativa e na terceira pessoa do singular, uma vez que contribuem para uma estrutura, contribuem para uma escrita precisa, né, e breve do documento. A voz passiva ela pode ser usada, ela não é recomendada, mas ela pode ser usada quando o receptor da ação precisa ser enfatizado. E aí, um exemplo aqui é, por exemplo, os documentos foram analisados. Documentos X, Y, Z foram analisados. Esse caso é um uso necessário, né, da voz passiva. Se forem utilizados pronomes pessoais, eles devem aparecer, eles devem ser utilizados especialmente na terceira pessoa do singular, e justamente porque essa forma de uso gera mais compreensibilidade do documento. Se houver referências aos autores, elas devem ser usadas também na terceira pessoa e de forma impessoal, né? Justamente evitando o uso da primeira pessoa do plural ou da primeira pessoa do singular. Então, a gente não deve utilizar apresentamos ou analisamos, mas analisou-se ou analisa tais documentos, enfim, justamente focar na terceira pessoa e na voz ativa do verbo. A linguagem, preferencialmente, ela deve procurar traduzir o próprio estilo do texto, então, deve-se buscar captar, né, a forma de escrever dos autores, o tipo,
a forma de escrita, o estilo de escrita dos autores, e tentar traduzir, embora isso seja uma tarefa bastante difícil, né, porque determinadas áreas do conhecimento há estilos muito próprios de escrita dos autores, então nem sempre é possível se ater a esse estilo dos autores, e usar frases bastante significativas e precisas, com uma carga maior de informação, né, como a gente já comentou, que vão facilitar a busca computadorizada, em que você não tem espaço para variações semânticas, né, para variação múltipla de significados. As frases que você utiliza, os verbos que você utiliza para representar o conteúdo, eles têm que ser precisos a ponto de serem facilmente interpretados ou processados por meio de computadores. Alguns elementos que podem ser evitados no resumo são as frases negativas, né? É até difícil, não consigo nem pensar num exemplo, porque justamente é difícil de se ver no resumo a utilização de frases negativas. Palavras muito técnicas, e aí tem a ver com aquela questão do entendimento por diferentes, por autores ou por pessoas de diferentes áreas do conhecimento, né? Se você utiliza termos muito específicos, ele vai prejudicar a compreensão por pessoas de áreas diferentes. Toda essa questão, por exemplo, de símbolos, contrações, fórmulas, equações, todos esses tipos de representações, as siglas, abreviações, elas precisam de um complemento que explica o significado e o uso específico delas, né? Então, todos esses elementos devem ser evitados, porque eles vão requerer um acréscimo maior de informação, e isso prejudica a questão da extensão do resumo. Então, jamais utilizar siglas, né, as abreviações, para não ter que justamente acrescer informação. Sentenças desconexas que não, justamente que não tem um verbo conector, que não tem uma expressão que conecte, né, que ligue a relação entre aquelas frases que você está colocando no resumo. Adjetivos não devem ser evitados, não devem ser utilizados, que são qualificadores, né? Por exemplo, os resultados são muito bons ou muito ruins. Não se deve utilizar esse tipo de qualificadores, porque eles variam, né? O que é bom ou o que é ruim, a percepção de bom e ruim varia de uma pessoa, de um leitor para outro. Então, eles geram ruído, vão gerar confusão na recuperação da informação. E verbos flexionados também, eles devem ser substituídos por substantivos. Quando você perceber essa necessidade de flexionar um verbo, você substitui você troca por um substantivo, que ele vai ser melhor representativo. E algumas coisas que não se devem, de fato, utilizar, no caso aqui não necessariamente evitar, mas que não se deve realmente utilizar, são expressões redundantes, que vão gerar um acréscimo desnecessário de informação. Não repetir o título dentro do resumo, né? Isso é um pouco óbvio, né? Mas porque o título em si já é um elemento de recuperação, então se você coloca ele no todo dentro do resumo, você está perdendo a chance ali de colocar informação relevante para a recuperação. Sentenças muito complexas, que podem refletir uma redundância sintática, né? Uma redundância lexical também relacionada a esse estilo enfático, ou muito elementos que não são objetivos mesmo, representativos daquele documento, ou que trazem informação supérflua que seja desnecessária, por exemplo, texto muito bom, texto muito ruim, enfim, isso não é interessante para a recuperação daquele documento. Então, tudo isso não deve ser utilizado. Frases muito longas, que por exemplo, um resumo que do início ao fim do resumo, você não tem um ponto, que você não utilize pontuação, por exemplo. É mais interessante você pausar
colocar pontuação mais significativa nas sentenças e justamente aproveitar a própria estrutura do texto para fazer esses cortes, né? Então, você pode utilizar uma frase para os objetivos, uma frase para falar quais foram os métodos principais utilizados, aí você pode utilizar outras frases menores para falar de cada método especificamente, você pode usar uma frase para o resultado, né? Então, você pode adotar estratégias de encurtamento das frases, de condensação, para a partir da própria estrutura do resumo, do texto completo. Utilizar tempos verbais menos comuns também não é recomendado, e aí volta o foco justamente para os verbos na voz ativa e no presente, né, ou no pretérito, mas nunca no pretérito mais que perfeito. Por exemplo, analisar se ia o estudo, enfim, isso traz muita informação, né? O próprio verbo aqui está trazendo a ideia de que você quer buscar mais informação a partir da forma verbal que está colocada. Se você falar analisou-se ou foram analisados, você sabe justamente que aquela ação ocorreu. Então, você já busca, já parte daquilo e vai analisar qual informação foi realizada, né? Então, essa forma verbal é muito importante. E também não utilizar figuras de linguagens ou metáforas que podem trazer interpretações múltiplas, dependendo do leitor, de cada leitor. E, por fim, algumas características do próprio resumidor, né? Que tipo de comportamento se espera a partir do resumidor? Ele deve reconhecer os princípios de unidade e coerência do texto para compreensão da informação. Então, ele deve ter essa familiaridade com a questão linguística, né? O que caracteriza, o que representa aquele texto de maneira única e de que forma coerente eu posso fazer essa representação. Então, isso é o que se espera, né, da pessoa que está resumindo. Ele deve buscar representar o documento de maneira fiel e compreensível. Ele deve tornar o texto facilmente compreensível, fazendo referência ao documento original. E deve buscar omitir informação ou não elencar informações que provavelmente o leitor já conheça ou que não vá gerar interesse específico, né? E aí essa característica justamente vai estar ligada aos profissionais da própria área, né? Então, posso pegar como exemplo aqui um método específico que está sendo aplicado, né? Por exemplo, se eu sou autor de um texto, de um artigo específico da área de ciência da informação, e para esse artigo está relatando um estudo em que eu utilizei o método de estudo de caso, digamos. E aí eu estou fazendo o resumo do meu artigo, eu vou dizer lá na parte de método, no módulo de método, que eu utilizei o estudo de caso. E aí, por experiência, eu sei que na minha área o estudo de caso é bastante utilizado, então eu não preciso explicar ali no resumo especificamente aquele método. Eu sei que eu vou explicitar, né, que o estudo parte de um estudo de caso de bibliotecas tal, no contexto tal. Ponto. Eu não preciso explicar para os leitores do resumo o que é estudo de caso, né? Porque eu sei que ele é muito utilizado na área, então possivelmente os leitores vão estar familiarizados com aquela metodologia, com aquele método utilizado. Por outro lado, se for um método bastante novo, pouco utilizado, pode ser que seja necessário acrescentar esse tipo de informação, né? Uma breve definição. O estudo foi realizado com base no método tal, que compreende, enfim, vai depender da experiência do autor daquele resumo em relação ao quanto ele sabe, né, o quanto de conhecimento ele tem sobre o uso daquele método, do quanto seus pares têm
de conhecimento em relação àquele método que ele está pautando no resumo. E aí um quadro aqui que resume de forma bastante genérica fatores que interferem na redação do resumo, que traz justamente os fatores textuais ou linguísticos e fatores extralinguísticos ou documentais, ligados à característica do próprio documento. Dentro dos fatores textuais tem a questão da sintática, semântica e fonética, que são estruturas de estilo e de regras linguísticas, né, com as quais o resumidor deve estar familiarizado, e também características fora do contexto linguístico, né, que tem a ver com a capacidade do resumidor, possivelmente em relação ao conhecimento que ele tem, dessas regras, desses elementos linguísticos, ou do próprio conhecimento da temática ou do assunto com o qual ele está lidando. A questão da exigência do usuário, a expectativa do resumidor em relação à necessidade de informação dos usuários, o que eles esperam recuperar a partir daquele resumo que está sendo elaborado, e a questão do contexto, que pode envolver a área do conhecimento, enfim, todas aquelas variáveis da indexação que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, seriam estes os tópicos da aula de hoje. Aqui o link para vocês retornarem para o fórum da atividade. E aí, ao longo do dia, eu vou passar instruções específicas para vocês das próximas atividades da aula, né? Vocês vão ter 4 atividades agora relacionadas aos resumos, todas elas já estruturadas no próprio Aprender. E aí vocês podem, a partir da estrutura lá do final do módulo, buscar as orientações de como elaborar essas atividades. Seguimos disponíveis por meio do chat ou por meio do e-mail, caso vocês tenham dúvidas. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima live. Eu vou parar aqui a gravação.